Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos e eu estou agora à frente da Coordenação Regional de Educação de Goiânia. Antes eu estava como assessor pedagógico, agora estou como coordenador regional. O objetivo desse vídeo, então, é falar um pouquinho sobre a avaliação bimestral. Nós já percorremos um bimestre desse novo sistema avaliativo e agora a gente vai relembrar alguns processos. Acabou um ciclo, agora começa um novo ciclo. E esse vídeo, então, vai falar sobre a avaliação bimestral das escolas parciais. Então, olha só, quando a gente fala em avaliação, avaliar para quê? Então, avaliar é um processo inerente ao ser humano, Quando nós estamos na rua, a gente costuma avaliar coisas. Você vai fazer uma compra, você avalia a qualidade dos alimentos, você avalia o estabelecimento. Então, avaliar, ela faz parte do processo. Agora, quando eu falo em avaliação escolar, para que então que eu faço essa avaliação escolar? Então, a primeira coisa que a gente pode falar aqui é sobre a identificação, do estudante. Será que esse estudante está aprendendo? Porque quando eu proponho, um trabalho pedagógico, e eu vou lá, faço o meu planejamento escolar, e por meio do planejamento escolar, então, eu vou colocar ali, quais são as expectativas que eu espero desse estudante, quais são os objetivos que eu quero atingir, quais são as habilidades envolvidas e quais competências eu gostaria que o aluno desenvolvesse. E com isso a gente traz, as metodologias, a gente traz dinâmicas de trabalho. E será que esse conjunto de metodologias e essa dinâmica está possibilitando ao estudante, a aprender? Então a avaliação ela vai me dar um indicativo, para saber se o estudante está aprendendo ou não com base naquilo que eu determinei. Né? Então, se eu quero saber se o estudante, por exemplo, aprendeu conceito de substância, então eu vou trabalhar a substância na sala de aula. Depois que trabalhei substância, eu posso fazer uma atividade prática, eu posso fazer uma apresentação oral, enfim, eu vou utilizar instrumentos ali para detectar se o estudante de fato aprendeu o conceito. Uma outra coisa é saber o que foi planejado vai ao encontro dos estudantes, porque quando a gente faz um planejamento, a ideia é que esse planejamento ele seja assertivo, não é isso? E para então eu saber se meu planejamento foi assertivo, então eu posso lançar mão de instrumentos avaliativos. Então, os instrumentos avaliativos vai dizer se eu estou no caminho, ou se eu preciso fazer alguns ajustes aí nesse processo. E uma outra coisa, que a gente pode detectar aqui na avaliação são as lacunas de aprendizagem. Porque a partir do momento que eu avalio o estudante, eu tenho como saber em que nível ele se encontra, com base na minha proposta de trabalho. Sabendo então quais são os níveis que os estudantes se encontram, eu posso, por exemplo, fazer atividades, trabalhos de nivelamento e de reagrupamento dos estudantes. Eu posso reagrupar os estudantes por níveis de aprendizagem e, a partir daí, desenvolver trabalhos diferenciados. E com esses trabalhos diferenciados, eu posso acompanhar esse processo de aprendizagem. Então, a avaliação ela é um termômetro, para a gente, para indicar se nós estamos caminhando no sentido correto ou se nós precisamos, então, fazer, uma correção de rotas. Então, quando a gente fala em avaliação, a gente fala em avaliar o processo. Então, esse processo, ele está coerente, ele está caminhando. Por isso que quando a gente faz a avaliação, nós temos as nossas avaliações escolares e nós temos as avaliações externas, Cada uma traz aí consigo um conjunto de objetivos e finalidades. Então, a gente vai avaliar o processo, saber se o processo que estamos caminhando é o processo realmente esperado. Tudo isso para quê? Para que possamos fazer correção de rota. É uma reflexão que eu faço sobre a prática que eu estou desenvolvendo. Então, o caminho que eu estou seguindo, olha, não está tendo resultado, porque grande parte dos estudantes não estão tendo um bom desempenho nas avaliações. Aí eu vou parar e pensar,
Será que o instrumento que eu estou utilizando, ele vai ao encontro do estudante? Será que o estudante entendeu o que se quer dele, o que se espera dele? Será que o nível do que eu estou cobrando é o mesmo do que eu estou oferecendo no desenvolvimento das minhas aulas? Então, por meio disso, a gente consegue fazer essa correção de rotas. E aí, quando a gente pensa no processo avaliativo, então eu tenho lá um processo ocorrendo, lembrando que esse processo avaliativo ele é contínuo. Isso significa que eu estou ali desenvolvendo atividades com os estudantes, eu não vou esperar o final de bimestre para avaliar esses estudantes. Eu vou avaliando à medida em que eu vou trabalhando os objetos de conhecimento. Se eu faço esse processo, à medida que eu vou avaliando os objetos, né, de conhecimento, eu tenho como verificar se o estudante está acompanhando o trabalho ou não. Porque se eu ver, por exemplo, observar que em determinado ponto o estudante não consegue avançar, então eu preciso retomar, reorganizar para seguir adiante. Por isso que a avaliação ela tem que ser processual, né, durante o processo. Porque a gente vai fazendo essas pequenas correções de rota, que são fundamentais, né? Então, olha só, quando a gente precisa, né, quando a gente vai propor um, uma avaliação, uma atividade avaliativa, em primeiro lugar eu preciso saber quem são os nossos estudantes. Por isso que no início do ano nós partimos, né, da diagnose dos estudantes. Então eu preciso saber quem são esses estudantes. Nós fizemos isso, por exemplo, com a avaliação do CAED, né, no início do ano. Nós fizemos a avaliação diagnóstica. E pela avaliação diagnóstica, que foi, né, realizada por todas as séries, nós conseguimos então mapear os estudantes. Quais são os estudantes que estão, né, abaixo do básico? Quais são os estudantes que estão, né, no nível básico, no nível intermediário, no nível avançado? A partir desse mapeamento, então, a gente consegue fazer um trabalho que vá ao encontro do estudante, que ele consiga, né, acompanhar o que eu estou trabalhando. Então, saber quem são os nossos estudantes, né? O processo avaliativo me permite isso. A gente pode mencionar, por exemplo, agora em junho, né, nós vamos ter a avaliação formativa. Então, nós saímos da diagnóstica, eu já sei o nível dos estudantes. Nós começamos a trabalhar, nós trabalhamos no primeiro bimestre. Nesse primeiro bimestre, então, eu tive resultados escolares com base nos instrumentos que eu construí, com base no que eu planejei, no nível das minhas aulas. A partir daí, esse trabalho realizado, ele surtiu um efeito, que nós vamos verificar, por exemplo, por meio da avaliação formativa do CAED. Então, a avaliação formativa vai dizer se eu estou no caminho certo. Até chegar ao final do ano, onde nós vamos ter a avaliação somativa, que nós chamamos de SAEGO. Né? Então, SAEGO é o fechamento desse ciclo, porque aí eu já vi como os estudantes estão, eu consigo aferir o trabalho que eu estou desenvolvendo, os impactos desse trabalho no processo ensino-aprendizagem, e depois, ao final do processo, como esses estudantes estão saindo dessa série. E aí, uma outra coisa né, no processo avaliativo, então nós precisamos, então, além de saber quais são os níveis que se encontram os nossos estudantes, né, para a partir daí eu traçar um plano de trabalho, também, olha só, organizar os processos de maneira diversificada. Então, quando eu falo em avaliação, eu não posso ter somente um instrumento avaliativo. Por isso que nosso processo avaliativo proposto, né, pela Secretaria pela Secretaria da Educação do Estado de Goiás, ele então me dá, né, um leque de possibilidades. Então eu tenho a avaliação em bloco e eu tenho as atividades, né, avaliações livres. Nessas avaliações livres, então, eu posso diversificar processos, indo desde debates, rodas de conversa, seminários, práticas experimentais, atividades em dupla, atividades em grupo, pequenos testes. Então, eu vou diversificar esse processo de forma que eu consiga contemplar o estudante das diversas maneiras. Então, eu posso avaliar a oralidade, eu posso avaliar a escrita,
dentre outros. E nós precisamos também, quando nós falamos do processo avaliativo, levar em consideração os níveis de aprendizagem dos estudantes, né? Nós, quando falamos lá na proposta curricular, no documento curricular, nós tivemos paradas de estudo, e nessa parada de estudo, por exemplo, nós falamos da taxonomia de Bloom, não é mesmo? A taxonomia, então, ela vai me dar instrumentos, elementos, né, para que eu possa, então, refletir sobre a construção dos instrumentos e da minha aula também, e nos níveis de aprendizagem, né, dos estudantes. E aí, dependendo do que eu vá cobrar, eu tenho que associar a quem são esses estudantes, né? Então, eu não posso, por exemplo, cobrar do estudante uma atividade que vise criar algo se ele não consegue exemplificar, por exemplo, né? Porque o exemplificar, ele está no nível abaixo do criar. Eu não tenho como, por exemplo, pedir para o estudante calcular, sendo que, né, o calcular, por exemplo, ele está acima do nível de identificar um conjunto numérico, por exemplo, né? Então, isso é importante, considerar os níveis de aprendizagem dos estudantes, né? Qual é o nível que eles se encontram, e a partir daí eu vou propor atividades baseadas nos níveis, de forma que ele consiga fazer. É claro que eu não vou ficar sempre no nível dele, mas aí a gente vai avançando gradativamente, de forma que ele consiga acompanhar e crescer. E aí, lá no caderno orientador, né, quando folheamos lá o material, nós observamos o seguinte, que lá nas escolas parciais, então, nós temos o meu processo avaliativo dividido, né, em dois blocos, vou dizer assim, blocos, ou duas partes. Eu tenho uma composição formada por duas partes. Então, a primeira parte eu tenho a avaliação livre. Essa avaliação livre, então, ela tem que ser no mínimo 3 instrumentos avaliativos, né? Então, por que três instrumentos, Luiz Carlos? Porque em 3 instrumentos eu consigo, então, ter um leque de possibilidades. Por exemplo, quando eu penso no seminário, eu vou avaliar a oralidade dos estudantes. Quando eu penso numa produção textual, a produção textual vai avaliar a parte escrita. Eu posso pensar, sei lá, em o estudante, eu criar uma situação, problema, onde o estudante ele vai precisar se posicionar em relação a essa situação. Então, eu vou trabalhar aí a questão da criatividade desse estudante. Então, a ideia é que esses instrumentos avaliativos eles sejam diversificados, tá? Eu posso fazer uma roda de conversa, eu posso fazer um debate, eu posso fazer um júri simulado. Então, coisas diferentes para que eu consiga, então, avaliar ele de diferentes maneiras. Porque eu tenho estudantes, por exemplo, que são bem melhores, né, em atividades onde levam em consideração a oralidade, eu já tenho outros que são melhores na parte escrita. Então, eu consigo contemplar esses dois públicos. E eu desafio eles também, porque quem é bom em oralidade vai bem nas atividades de oralidade, só que eu desafio ele também, né, na parte escrita, onde ele vai precisar desenvolver essas habilidades para que ele consiga responder, por exemplo, uma atividade, né, que envolva a parte escrita. E depois nós temos a avaliação de bloco. Então, a avaliação de bloco vale 40% da nota. Quando a gente pensa lá na EJA, né, essas proporções, essas composições são diferentes, né? Lá na EJA nós temos uma porcentagem maior das avaliações livres, né, 90%, e 10% da avaliação de bloco. Lembrando que o processo avaliativo é esse, só que o instrumento avaliativo quem constrói é você, professor. Você que sabe quem são seus alunos, quais os níveis de aprendizagem em que se encontram, qual o nível da sua aula, qual a linguagem que você está utilizando na sua aula, e a partir daí que você vai construir esses instrumentos, de forma que quando o estudante, né, receba esse instrumento, ele consiga identificar ali a sua aula, essa construção que foi realizada.
né? Eu não posso, por exemplo, pegar e falar sempre em equação do segundo grau. E lá na avaliação e valor de x, né? E lá na avaliação eu coloco o valor da discriminante da equação polinomial do segundo grau é. É claro que o menino não vai identificar, porque essa linguagem não foi utilizada em sala de aula, né? Então eu não tenho como saber se ele aprendeu ou não, porque são linguagens diferentes. E ele não consegue identificar o que se pede dele e muitos estudantes acabam, né, não tendo bom resultado. E aí, quando a gente fala nas avaliações livres, então, algumas considerações. Então, a primeira eu já tinha dito para vocês que é a diversificação desses instrumentos, né? A gente precisa diversificar os instrumentos, de forma que eu consiga avaliar esse estudante, né? Em sua totalidade, né? A oralidade, a criatividade, a parte escrita. Os critérios avaliativos claros aos estudantes. Às vezes a gente está utilizando uma atividade avaliativa e o critério não está claro para o estudante. Se não está claro, ele não consegue saber o que você espera dele. Então, por exemplo, quando eu vou avaliar os estudantes com um seminário, o que eu vou avaliar nesse seminário? Eu vou avaliar a criatividade? Eu vou avaliar a oralidade dos estudantes? Eu vou avaliar o domínio que ele tem do conteúdo? Eu vou avaliar a articulação que ele tem, né? As relações que ele estabelece com as pessoas que estão assistindo. Então eu preciso deixar claro para eles, porque aí quando eu vou apresentar o seminário, eu já sei o que o professor espera de mim. Quando eu vou fazer uma atividade prática, eu preciso deixar claro também os critérios, o que eu quero que ele observe. Nessa observação, eu gostaria que ele fundamentasse teoricamente aquilo que ele está observando, que ele explicasse aquele fenômeno. Daí eu estou direcionando o estudante, ele sabe o que espera dele, isso é fundamental. E a devolutiva ao estudante, né, que é importante. Então, eu fiz um seminário, depois da apresentação dos seminários, eu preciso sentar com os grupos, falar reforçar os critérios utilizados e, a partir dali, mostrar para ele qual foi a composição da sua nota e como ele se saiu nesses critérios, até mesmo para que ele possa aperfeiçoar os processos, crescer e, no próximo seminário, ele melhorar o seu desempenho. Quando a gente fala lá na avaliação de bloco, né? Então, algumas considerações em relação a essa avaliação. A primeira, eu já disse anteriormente, reforçando aqui, construída com base na linguagem utilizada em sala de aula, né? Então, é muito importante. A linguagem que eu utilizei é a linguagem que eu vou cobrar na avaliação. Por isso que não funciona, por exemplo, a gente ir lá na internet, né? E pesquisar questões de Enem, questão de concurso e colocar dentro da avaliação, sendo que a linguagem utilizada, a forma que é cobrada aquela questão, não foi trabalhada em sala de aula. Daí o estudante ele não consegue fazer mesmo, né? Uma outra coisa é os níveis de gradação, partindo do menor nível detectado. Como assim, Luiz Carlos? Então, eu sou professor de Química. Então, se eu sou professor de Química, eu vou elaborar uma atividade, né, uma avaliação de bloco de Química. Então, eu começo com questões simples, sabe por quê? Porque eu tenho que lembrar que dentro da minha sala de aula, eu tenho estudantes com necessidades especiais, eu tenho estudantes com dificuldade de aprendizagem, eu tenho estudantes ali, né? Que não têm um letramento ideal. Eu tenho estudantes que são mais espertos, enfim, eu tenho uma gama de estudantes, eu tenho uma diversidade. Quando eu faço lá a avaliação diagnóstica, quando eu fiz a diagnose, eu consigo identificar o percentual desses estudantes. Então, a partir daí, eu posso distribuir a minha prova com base nesses níveis. Então, se eu sei, por exemplo, que na minha turma eu não tenho estudantes de nível avançado, eu não vou colocar uma questão avançada, porque eu sei que ninguém vai acertar, né? Aí, se eu sei, por exemplo, que a maioria dos meus estudantes lá, que estuda comigo dentro da química, né? A maioria consegue chegar no nível básico, então eu já sei, por exemplo, que pelo menos 50% da minha prova ela tem que ser no nível básico. Se eu tenho estudantes abaixo do básico, então eu começo a avaliação com nível abaixo do básico, porque quando eu começo abaixo do básico, o estudante ele vê, nossa, essa questão tá fácil,
né? E aí encoraja ele a fazer as próximas, e aí eu vou aumentando a gradação. Então eu garanto que aquilo que ele sabe fazer, ele vai conseguir fazer. Se eu começo uma avaliação com uma questão difícil, eu já vou desencorajá-lo, ele vai achar muito difícil essa prova, e aí ele vai querer, sabe, chutar a avaliação toda, tá? Então não é legal isso. Então eu começo fazendo questões mais simples e vou até as questões mais complexas, tendo uma distribuição disso. Tá? De forma que eu consiga, se meus estudantes estão no nível básico, então eu consigo fazer com que todos que estão no nível básico tenham a média, por exemplo. Aqueles que são melhores, eles vão estar acima da média, mas ninguém ficou prejudicado. E isso não significa que eu estou dando nota para o estudante, não, eu estou avaliando dentro do nível em que ele se encontra. E estou dando desafio a mais para ele melhorar o seu desempenho. E sempre devolutiva ao estudante. A gente precisa dar essa devolutiva a ele. Ele merece, né? Porque senão ele não sabe como, o que ele errou, como errou, e ele não tem como, né, aprender. Eu vejo que a aprendizagem, ela também é feita com base nos erros, né? A partir do momento que eu errei, eu identifiquei meu erro, eu tenho como corrigir esse erro e aperfeiçoar os processos. Então, olha só, aqui eu coloquei uma situação, né? Eu creio que o tutor que acompanha a unidade escolar já tenha falado nisso. Então, se eu tenho lá um estudante, tirou, por exemplo, no bloco 5, né? Lembrando que o bloco vale de 0 a 10, e lembrando também que nesse bimestre, quando vocês entrarem no CIAP, vocês não vão ter que digitar mais certo, errado em cada questão, marcar as corretas. Agora você vai colocar o quantitativo de acertos. Então, se o estudante acertou 10, você coloca lá 10. Acertou 5, coloca 5. Vai ficar mais fácil, mais ágil para você, professor. Mas nada impede que depois você vá fazer a correção da avaliação com eles, identificando, né, o que eles não conseguiram avançar, de forma que você consiga retomar isso depois. Tá, atividade de bloco 5. Aí lá nas minhas atividades livres, então, eu elaborei 3. Uma eu tirei 8, a outra eu tirei 7, a outra eu tirei 6. Então, olha só, lá no CIAP, né, o que, que vai acontecer? A gente já sabe, né, que a avaliação de bloco ela é 60% da prova, não é isso? Da avaliação, desculpa, 40% da avaliação. Ela é 40% da avaliação. Então, eu vou multiplicar, né, por 0,4. Aí meu 5 vai virar 2. Isso gerou uma confusão lá no início, lá no primeiro bimestre, né? Porque na verdade eu lanço a nota, eu lançava os acertos e ela já vinha a nota com pesos, né, no final. Então ele tirou 5, então ele tem 2 da composição final da nota. E depois os outros instrumentos aqui, eu faço uma média ponderada e uma média aritmética, desculpa, dessa média aritmética eu multiplico por 60%, que é o mesmo que 0,6. Então, se eu pegar 8 mais 7 mais 6, né, aí vai dar 21. Dividido por 3, né, multiplicado por 0,6, vai dar 4,2. Ou seja, 60% da minha nota, né, que é essa composição, vale 4,2. E a minha média bimestral, então, é a soma dos dois. Então, é os dois lá do bloco, né, os 40%, e 4,2 ou 60% da atividade livre, que dá 6,2. Vocês viram aqui, olha só, muita gente fala: a avaliação de bloco derrubou o estudante. Olha só, o estudante tirou aqui 5 na avaliação de bloco, 5, nossa média é 6, ele tirou abaixo da média. Mas nas atividades livres, ele teve então um valor maior que 6, de forma que no final ele conseguiu atingir a média. Por isso que eu digo para vocês, não é, né, a forma, a composição da nota que prejudica o estudante, e sim a qualidade, o tipo de instrumento que você está aplicando na sala. Né? Dependendo do instrumento que eu estou utilizando, esse estudante, então, né, o nível dele pode estar avançado, ele não conseguiu fazer, ele vai ficar com a nota baixa, né? Por isso que eu preciso elaborar de acordo com o nível em que se encontram os estudantes. Eu preciso diversificar também. E uma outra coisa é, nós temos lá as recuperações processuais. Né? Se na minha turma, por exemplo, atividade livre 1, todo mundo se saiu mal, eu posso retomar,
né, esse objeto de conhecimento, a partir daí, né, propor um novo instrumento avaliativo e fazer essa recuperação dentro do bimestre, não esperando chegar ao final do bimestre. Se eu pegar, por exemplo, esse mesmo estudante e agora, olha só, ele tirou no bloco a mesma coisa, 5. Aí lá nas atividades livres, ó, ele tirou tudo 6. A minha média é 6, é 6, 6, 6. Em cima da média. Só que acontece o seguinte, no CIAP esse 5 vai virar 2, né, que é 40%, 4, 5, 22. E as atividades, né, cada uma aqui é a média de 6, claro que vai dar 6. Como é 60%, 6 vezes 0,6 dá 3,6. E quando eu faço isso, ó, a minha média bimestral ficou 5,6. Ou seja, vocês estão vendo que era a mesma nota de bloco. Só que o diferencial aqui é que na atividade livre, o estudante agora ficou em cima da média. O que aconteceu? Ele ficou abaixo da média da nota bimestral. Por quê? Porque ele precisava ficar com 6 em tudo para ele ficar com 6. Né? E não foi o que aconteceu. Por isso que a atividade de bloco, ela não vai derrubar, ela não derruba a nota do estudante, a não ser que você, né, faça um instrumento que seja fora da realidade dele, aí vai derrubar a nota. Mas se estiver dentro da realidade dele, dentro da gradação, não tem como, né, esse estudante ir tão mal assim. Né? Só se ele não quiser fazer mesmo, né? Que pode acontecer também. Mas as atividades livres eu tenho como fazer recuperações dela e a partir daí, né, o estudante, igual nós vimos no caso anterior, ele fica com a nota, né, bimestral acima da média 6. Vai depender de quê? Da construção do instrumento avaliativo que eu estou, né, utilizando para avaliar os estudantes. E aí, quando a gente fala lá na recuperação, todo mundo se lembra lá no final do bimestre, né? Eu pego, então, o estudante ficou, por exemplo, aquele estudante lá com 5,6. A gente faz uma atividade avaliativa, faz uma recuperação, e nessa recuperação, então, eu vou pegar a média bimestral e a recuperação e dividir por 2. Se a média da recuperação com a nota bimestral ela for maior que o que eu tinha antes, por exemplo, maior que 5,6, a gente considera essa recuperação. Mas se a recuperação foi abaixo, né, de, por exemplo, no nosso caso, abaixo de 5,6, eu não lanço, eu desconsidero, ok? Mas para chegar nessa recuperação, eu tenho aqueles processos de recuperação processual que eu posso utilizar lá nos meus instrumentos avaliativos de avaliação livre. E aí, no final do bimestre, eu não vou precisar, por exemplo, pegar uma semana de recuperação dos estudantes, porque ele foi recuperado ao longo do processo. Né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Né? Então, a avaliação ela é um processo. Esse processo ele precisa ser considerado o nível, o histórico dos estudantes. As minhas aulas têm que ser baseadas no nível desses estudantes e a minha avaliação ela tem que ser coerente com o que eu trabalhei em sala de aula. Termino então desejando a todos um ótimo trabalho coletivo, que seja bastante produtivo e qualquer dúvida, a Coordenação Regional de Educação de Goiânia está à disposição de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.